Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Esse é mais um diário de leituras aqui do nosso canal. E eu vou comentar com vocês sobre a leitura que eu concluí há pouco tempo, o livro que eu abandonei, que teve um abandono aí recentemente, o livro que eu estou lendo neste momento e qual será a minha próxima leitura. Mas antes de a gente conversar sobre os livros, deixe o seu like aqui no vídeo se você gostar do conteúdo de hoje. Comente também aqui embaixo qual dos livros que vou falar a respeito nesse vídeo você já leu ou quer muito ler. E se ainda não é inscrito ou inscrita aqui no Livro na Veia, aproveite e se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se e também no sininho, tá? E, é claro, se você vai comprar qualquer coisa na Amazon, qualquer coisa, desde um alfinete até um carro. Não sei se vende carro na Amazon, mas se vender, compre pelo meu nick, tá bom? Comprando através do link de afiliado aqui no nosso canal, você vai estar indiretamente financiando o meu trabalho aqui no YouTube. Se você curte os vídeos do canal, curte os comentários sobre literatura que eu faço por aqui, me apoie através das comissões que eu receberei em cima das compras que você fizer lá na Amazon, tá? Não vai custar nada a mais para você, certo? Mas, indiretamente, você vai estar me ajudando pra caramba, tá bom? Já agradeço desde já a todo mundo que já me apoiou, que já comprou através dos links aqui do canal. Vamos então para os livros que terminei, que abandonei, que estou lendo e que lerei muito em breve. O livro que eu terminei de ler há pouco tempo e que já tem resenha aqui no canal é o livro O Homem do Terno Marrom, da Agatha Christie. Eu li ele em e-book, aqui no aplicativo Kindle da Amazon. E foi uma leitura muito prazerosa em 70% do tempo, tá? O meio ali da história, onde os personagens estão viajando nesse navio aqui, o Kilmorden, acho que é Kilmorden Castle, o nome desse navio, é uma parte ali da trama, da história do livro, em que vários personagens são introduzidos e várias questões do mistério, das histórias, das mirabolâncias da trama de O Homem do Terno Marrom são apresentadas. Várias situações também acontecem de risco, de perigo, e muitas coisas que a gente passa a ser induzido a acreditar, de repente deixa de ser a verdade absoluta e volta para o estágio anterior. É uma trama bem labiríntica, vou usar essa palavra aqui, né? Nem sei se ela existe, porque ela dá muitas voltas, tá? Você acredita numa coisa aqui, aquilo é completamente destruído acolá, e daqui a pouco você está acreditando em outra coisa diferente, e fica aí nessa enrolação na trama, principalmente ali no meio do livro. O início é muito interessante, te fisga pra caramba, você tentando acompanhar essa nova vida que a Anne terá daqui pra frente, né, de aventura e tal, de investigação, em cima de duas mortes bem estranhas. Uma, um assassinato de uma mulher dentro de uma casa, e a outra, um acidente, né, uma morte acidental de um homem que, teoricamente, se assustou, se assombrou com alguma coisa que ele viu. E a Anne tenta, então, decifrar se essas duas mortes estão conectadas e qual é a mensagem que está no papelzinho que ela encontra numa estação de trem, perdida, abandonada ali por um rapaz, né, bem misterioso. E ela passa, então, a fazer parte de uma jornada bem aventuresca e também perigosa. É um livro que me divertiu em muitos momentos, tem muito humor aqui nessa história, principalmente envolvendo ali um personagem chamado Sir Eustace Pedler. Esse personagem é hilário. Eu dei muitas risadas com ele, tá? Com as coisas que ele fala. Algumas não muito politicamente corretas, tá? O livro, no geral, foi uma leitura bem bacana. Só esse meio aí da história que se passa nesse navio, tá? Que eu achei meio embolada. E um romance que vai ter início aqui na história e que vai, né, chegar ao seu ápice, de uma forma, assim, que no meu ponto de vista foi muito forçada. Não foi muito bem desenvolvida. E chegou até, pra mim, tá, a ser meio inverossímil, tá? Essa paixão aí repentina aí de dois personagens aqui na história. Então, essa questão do romance desses dois personagens e o meio ali em que várias informações, várias coisas vão sendo apresentadas na história, o mistério que é introduzido no início do livro é meio que enganchado, né? Unido, né, unificado ali com a trama da Anne, que é a protagonista da história. Quando isso acontece, nessa viagem desse navio, a gente fica meio perdido, tá? Eu fiquei, pelo menos. Não sei você que já leu o livro se também passou por isso, mas
eu passei. Essa, então, O Homem do Terno Marrom, foi a leitura que eu terminei há pouco tempo, tá? Já tem vídeo aqui no canal. A leitura que eu abandonei, não estou tendo mais pena de livro chato, tá? De livro que não avança, de livro que não me leva a lugar nenhum, tá? Posso acabar me precipitando e deixar de ler um livro bom do ponto em que eu abandonei ele para o final? Às vezes, um livro, a partir do momento que você abandona ele, na página que você estava para frente, talvez o livro fique melhor. Mas eu tenho um pé atrás com livros que demoram demais para engatar, que demoram demais para mostrar a que veio, tá? É igual uma novela que leva, sei lá, 30 capítulos para ela começar a ficar boa. Eu perco a paciência. Eu nem vejo mais novela, mas já passei por isso na adolescência, por exemplo, que a minha mãe via muita novela. Como só tinha uma televisão em casa, eu acabava assistindo também. E tem algumas tramas que demoram para engatar, né? E alguns livros também são assim. Eu basicamente não tenho paciência com eles, tá bom? Não tenho. Eu comecei a ler esse livro aqui. Eu parei no capítulo 8. Estou vendo aqui que parei no capítulo 8, na página 40. O livro tem 202 páginas na versão em e-book, tá? Se trata, deixa eu mostrar aqui a capa, do livro Uma Casa no Fundo de um Lago, de Josh Malerman, o mesmo autor de Caixa de Pássaros, que eu adorei essa leitura na época em que o livro foi lançado. Inclusive tem vídeo, tá, de Caixa de Pássaros aqui no canal, tem vídeo sobre Mallory, que é a continuação de Caixa de Pássaros. E aí, quando eu comprei o e-book de Mallory, eu comprei esse daqui e mais um do autor. Eu esqueci o nome do outro livro, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo para vocês. Tem aqui também na minha biblioteca, em algum momento eu vou pegar para ler também. E eu comecei a ler esse daqui por causa do tamanho do livro. Eu estava ainda finalizando a leitura de Drácula, que tomou um bom tempo da minha vida. Mais de 10 dias lendo aquele livro. Eu falei, vou pegar um livro mais curto para ler também aí nesse meio tempo, para o canal não ficar sem conteúdo, né? E aí, eu escolhi isso daqui então. E foi uma pequena decepção, tá? A história fala sobre dois jovens que decidem fazer um encontro romântico, né, seu primeiro encontro, num lago. Passearem de barco num lago. Eles vão levar ali algumas coisas para comer e tal, e vão conversar, vão se conhecer melhor aí nesse passeio. E esse lago, os dois jovens se chamam Amélia e James, tá? Esse lago, ele meio que desemboca num segundo lago. Tem dois lagos interligados. E enquanto eles estão ali passeando, eles avistam uma espécie de túnel, numa mata ali que cerca esse segundo lago. E eles veem que dá para passar para o outro lado. E eles ficam curiosos. O que será que os espera do outro lado? Eles passam por esse túnel e quando chegam lá, eles descobrem um terceiro lago, que tem um aspecto assim um pouquinho mais selvagem, um pouquinho mais estranho, digamos assim. E conforme eles vão, né, passeando por ali, nesse terceiro lago, eles avistam uma casa no fundo desse lago. E aí eles mergulham para ver a casa e tudo mais. Eles observam que a casa ela tem todas as características de uma casa real. Parece que alguém pegou uma casa e jogou ali dentro daquela água. Eles inclusive voltam depois, no dia seguinte, com um equipamento de mergulho, para que eles consigam ficar mais tempo ali embaixo, né, submersos, para explorarem mais aquela casa. É interessante essa questão de ter uma casa no fundo de um lago? É interessante, mas eu já estava quase em um quarto do livro e ainda não tinha... Eu ainda não tinha sido fisgado pela história. E aí eu pensei, peraí, vou dar uma olhada em opiniões sobre o livro no Scooby, porque agora estou fazendo isso. Quando um livro não me engata logo de cara, eu vou dar uma pesquisada aí para saber o que outras pessoas acharam daquele livro. E eu vi algumas opiniões dizendo que o livro não tinha uma trama assim muito bem específica, não era uma história assim de mistério, de suspense. Era um livro muito metafórico, um livro com muitas alegorias, com muitos devaneios sobre a vida, sobre coisas assim. Era um livro que não teria uma história, né, específica em si. A história em si não era o ponto principal do livro, mas sim as mensagens que haveriam por trás dessa história. Mas eu pensei, vou terminar essa leitura? Não. Se você leu Uma Casa no Fundo de um Lago, me diga aí se vale a pena prosseguir,
porque aí talvez eu continue, tá? A história é tão simples e acontecem tão poucas coisas aqui nessas primeiras 40 páginas que eu lembro de tudo ainda, tá? Já faz mais ou menos uns 10 dias que eu abandonei essa leitura, mas eu ainda lembro da maioria das coisas porque não teve tanta coisa assim, não aconteceu tanta coisa assim nesse primeiro 1/4 do livro, tá? Quase 1/4 do livro. Então tá aí. Abandonei Uma Casa no Fundo de um Lago. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava quase finalizando a leitura de O Homem do Terno Marrom, eu comecei então a leitura de O Hobbit. Gente, já vou dizendo para vocês que o vídeo desse livro aqui vai ser só elogios. Não tem defeitos nesse livro aqui. Neste momento, eu estou na página 104. O livro tem 300... Deixa eu ver aqui. 320... Bom, a história vai até a página 324, tá? E o livro, a história do livro começa na página 27, o capítulo 1. Antes disso, a gente tem algum material de apoio aqui, com explicações e notas e tudo mais, tá bom? Estou amando essa releitura de O Hobbit, nessa nova tradução, que está muito bacana, muito bem feita, o texto está primoroso, maravilhoso. Não tenho, assim, nenhuma ressalva, nenhuma comparação para fazer com a edição da Martins Fontes, que eu tenho aqui também. Gosto das lembranças que eu tenho da história através daquela outra tradução, mas também estou amando essa, tá? A leitura flui. E é maravilhoso, tá? Esse livro é belíssimo. Os personagens, o cenário, as coisas que vão acontecendo, tudo aqui. O texto, a narração do Tolkien é uma coisa assim primorosa, tá? Esse cara era fenomenal, insubstituível, tá bom? Então é isso. Logo, logo, né? Agora eu vou focar apenas na leitura de O Hobbit, não vou ter uma outra leitura aí nesse meio tempo. Assim que eu terminar a leitura de O Hobbit, aí sim pegarei um outro livro, porque eu quero ter o prazer de ler apenas esse livro aqui. Tem um mosquito aqui, como sempre. E é isso. Fica aí, tá? A indicação de leitura. Se você nunca leu O Hobbit, leia antes do vídeo sair, tá bom? Procure aí se você tiver na sua estante, se você puder comprar, compre também o livro. Essa edição é maravilhosa, lindíssima. Eu só fico com receio de abrir, né? De forma muito... Eu abro bem pouquinho assim, né? Pra não esbugaçar o livro, né? E ainda mais que eu tenho lido no ônibus. Leio em casa também, mas tenho levado comigo na mochila, né? Pro trabalho. Pra aproveitar a ida e a volta do trabalho para ler também. E eu fico lendo assim com o máximo de cuidado possível, né? Abrindo bem um pouquinho. Até pra não descascar, né? O título do livro, que é nessa pintura prateada, né? Que se esfregar demais aqui, tiver muito atrito, sai, né? Vocês sabem disso. Então eu tenho tido o máximo de cuidado com esse livro e terei com todos os outros, porque são belíssimos, né? Precisam ser conservados. Tanto para que eu faça uma nova releitura, né, no futuro, daqui a alguns anos, quanto para deixar, né, para os meus descendentes. Se um dia eu mudar de ideia e quiser casar e ter filhos, neste momento eu estou feliz solteiro, sem ninguém. Mas quem sabe um dia, né? Eu mudo de ideia. Bom, depois que eu terminar a leitura de O Hobbit, porque esse livro merece ser lido única e exclusivamente, tá? Ele não merece que eu tenha outra história ali dividindo o meu cérebro durante a sua leitura. Merece ocupar todo o espaço da minha mente. O Hobbit. Depois que eu terminar de ler esse livrinho maravilhoso, O Hobbit, começarei então a leitura de Jogador número 1, de Ernest Cline. Certo? Esse livrinho é bem antigo, né? Já tem alguns anos aí de publicação. Tanto que ele já foi lançado pela editora Leia, numa outra edição. E já há algum tempo tem sido publicado pela Intrínseca, nessa edição belíssima. Com capa dura, com fitilho, com pintura trilateral. Caprichosíssima. Eu nunca li o livro, tá? Já folheei várias vezes na livraria quando era a edição da Leia. Já vi o filme, pelo menos umas 3 vezes, eu acho. A adaptação que o Steven Spielberg fez desse livro. Gosto muito do filme, tá? E já sei que o filme é bem diferente em algumas coisas do livro. Vamos ver, então,
depois que eu tiver lido o Jogador Número 1, qual das duas versões da história eu vou gostar mais. Se a versão do filme ou se a versão do livro, né? Se você tiver esse livro aí na sua estante, separe para ler, tá bom? Logo, logo eu vou comentar sobre ele por aqui no canal também. E quando eu terminar essas duas últimas leituras, O Hobbit e Jogador Número 1, irei separar novos livros aqui das minhas estantes para ler. Eu vou mostrar bem breve, porque tá uma bagunça aqui. Esse meu outro lado aqui do quarto. Ó. Eu comprei essa estantezinha, bem simplesinha, no Mercado Livre. Foi R$110. Inclusive eu mesmo que montei. Não tá maravilhosamente montada, mas ficou meio bamba ali em algumas partes. Mas nada que uns apoiozinhos nos pés não resolvam. E aí, ali eu tenho guardado os livros novos, tá? Os livros novos que eu compro, eu deixo na parte de cima, nas prateleiras de cima. E os livros que eu já li, eu deixo nas prateleiras de baixo. Para separar dos livros que ainda estão aqui nessa estante, para serem lidos, certo? E aí eu vou fazendo esse rodízio. Conforme eu for tirando livros daqui para ler, e quando eu terminar de ler, for colocando ali, na parte de baixo da estante, eu vou tirando livros dali, livros novos, e colocando para lá, tá? E aí, quando chegarem novos livros, comprar novos livros, vou colocando ali, certo? E vai tendo aí essa movimentação de livros aqui no meu quarto, tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado você que viu esse vídeo até aqui, que deixou seu like, que vai comentar aí embaixo o que achou da resenha de O Homem do Terno Marrom e se já está na expectativa pelas leituras de O Hobbit e Jogador Número 1. Se você leu Uma Casa no Fundo de um Lago, me diga aí o que você achou dessa leitura. Se valeu a pena ir até o fim, tá? Talvez eu retome ela se vocês conseguirem me convencer, certo? E é isso, já estou também ansioso para as próximas leituras que eu vou selecionar, tá? A partir de agora eu vou selecionar um livro de cada gênero dos preferidos aqui do canal, tá? No próximo vídeo de próximas leituras a gente conversa mais a respeito disso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!